Graças a Deus, Jesus é maravilhoso, amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Senhor meu Deus, a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito designado pelo Senhor, Pai. E nós nos submetemos agora à autoridade do Senhor, nos aquietamos para ouvir a Tua voz, que o Senhor cresça e eu diminua, Jesus, e que o Teu reino seja estabelecido. Seja feita a Tua vontade em nossa vida, seja feita a Tua vontade em cada família, Pai. Opere na vida de cada um de nós, realizando a Tua vontade e fazendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós nos entregamos e Te adoramos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Todos digam amém, Senhor. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, um sermão que todos nós deveríamos ler, reler, estudar cada palavra do Sermão da Montanha, porque é um dos textos da Bíblia que mais nos ensinam a respeito de como viver uma vida com Deus, como viver na prática o Evangelho de Jesus, o verdadeiro cristianismo. No Sermão da Montanha, Jesus falou primeiramente sobre qual é a verdadeira felicidade, dizendo que bem-aventurados não são aqueles que segundo os olhos do mundo são felizes, mas bem-aventurados são aqueles que cumprem aquilo que Jesus ensina nas bem-aventuranças. Jesus falou também no Sermão da Montanha sobre a importância da oração, do jejum, da oferta, do perdão. Jesus falou que não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus falou sobre a importância de praticar a palavra de Deus, de amar o próximo. Jesus falou coisas tão profundas neste que é o sermão mais famoso do Salvador, do Senhor, do nosso Mestre. E muitas vezes nós não nos apegamos muito a um texto como este, porque não fala de bênçãos. E muitas vezes nós decoramos versículos, nós decoramos até palavras de Deus que trazem uma promessa, que trazem uma bênção que está declarada, que está ligada àquilo ou aquele princípio. Mas o Sermão da Montanha é um dos ensinamentos mais importantes que nós devemos aprender. E após proferir este sermão, que foi num monte, como o próprio nome diz, quando Jesus estava descendo do monte, a Bíblia diz
neste texto que acabamos de ler, que um leproso veio até Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus. E ao pensarmos num homem como este leproso, doente, consumido pela lepra, além do sofrimento físico que aquele homem passava, também o sofrimento moral, o sofrimento psicológico, porque era afastado da família. Todos os leprosos não podiam viver na cidade com as pessoas saudáveis, para não contaminar os demais. Não podiam entrar no templo, não podiam oferecer um sacrifício, porque religiosamente eles eram considerados impuros. Então, além da dor física, da doença que aquela pessoa enfrentava, era também alguém separado da sociedade, rejeitado por todos, porque a sua enfermidade era contagiosa. E ao pensarmos numa situação desta, Jesus descendo do monte, aclamado por uma multidão que o seguia, admirada com aquilo que Jesus havia feito. A Bíblia diz que o povo ficou admirado com o discurso, com a palavra de Jesus. Todos eles ficaram impressionados com a sabedoria e com a autoridade de Jesus ao ensinar, ao falar sobre as verdades do reino dos céus, com tanta clareza como ele falava. Então imagine a cena: Jesus descendo do monte, aclamado por uma multidão, aplaudido, admirado por tantos, e um leproso se aproximando de Jesus. Um homem doente, enfermo e rejeitado, subindo o monte para se encontrar com Cristo. O que é que nós podemos pensar em primeiro lugar como a intenção daquele leproso? Nós podemos pensar, certamente o desejo dele era receber um milagre de Jesus. Certamente, pastor, este leproso se aproximava de Jesus porque ele queria ser curado, porque ele queria um milagre para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua vida. Mas quando nós lemos e meditamos neste texto da palavra de Deus, nós vemos que a intenção daquele homem, ao aproximar-se de Jesus, não era para pedir uma bênção, era para adorar o Senhor Jesus. A Bíblia diz: um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos. O versículo 2 diz claramente isso: ele aproximou-se de Jesus e adorou o Senhor. Ele se coloca de joelhos, adorando o Senhor, adorando Jesus. Ele que não pôde estar no meio da multidão, ouvindo o sermão da montanha, agora ele vai em direção a Jesus, se ajoelha e começa a adorá-lo, dizendo Senhor, reconhecendo que Jesus era o Senhor da vida dele, e adorando de coração o Senhor. Observe que a intenção deste homem era adorar, era exaltar, era glorificar o Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Ele não estava ali aproximando-se de Jesus para pedir: olha, Senhor, me cure, Senhor, eu estou doente, conceda-me um milagre. Ele não estava lá implorando: Jesus, por que eu estou nesta situação? Por que o Pai permitiu que eu estivesse assim? Não, ele estava ali sofrendo, envergonhado, rejeitado, doente, mas estava adorando aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nos ama, aquele que é o único Salvador. Essa é a intenção de nos aproximarmos de Deus.
E até a Bíblia diz que ele, adorando, dizia: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu não enxergo na palavra e na adoração deste homem um mero pedido com uma dúvida sobre a vontade de Deus, não. Eu não entendo que ele estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor tiver vontade para me curar, então o Senhor poderá me curar. Senhor, será que é da tua vontade me abençoar? Muitas vezes nós oramos desta forma, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus deste jeito: Senhor, se for da tua vontade, me abençoe, faça isto ou faça aquilo. Mas o leproso dizia: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mas ele dizia isto adorando o Senhor. Então qual é o significado da adoração dele? O que ele queria dizer de fato para Jesus? Algo mais ou menos assim, igreja: Senhor, eu te adoro. Eu estou assim, doente, leproso, mas eu estou aqui te adorando. Se quiseres, podes me limpar. Se não quiseres, não precisa, porque eu vou continuar te adorando. Se quiseres, eu sei que podes me limpar. Eu creio que o Senhor tem todo o poder para me purificar. Mas eu não estou aqui só para pedir isso. Eu estou aqui para te adorar, Jesus. Para te adorar. Porque entenda um princípio, igreja: o adorador conhece a vontade do Senhor. Aquele que ama Deus, aquele que tem intimidade com Deus, conhece a sua vontade, conhece o seu propósito. Não há dúvidas, não há aquela incerteza: mas será que Deus quer me abençoar desta forma? Será que Deus vai fazer? Olha aqui, preste atenção: quem é adorador tem a plena certeza, tem plena convicção no seu coração daquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor para a tua vida. Não há dúvidas, não há incerteza, porque o teu coração está cheio de fé, porque o adorador é cheio de fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho amado, ao seu discípulo Timóteo, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Será que você sabe em quem você tem crido? E que ele é poderoso para curar, para libertar, para salvar sua família, para abrir portas mesmo num tempo de crise, para abrir um caminho no deserto. Você crê que Deus é todo poderoso e que para ele nada é impossível? Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Diga comigo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso para me abençoar. Não há dúvidas. E aí, irmãos, nós olhamos a resposta de Jesus, dizendo para ele: eu quero. Versículo 3: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Quem adora e conhece a vontade de Deus, experimenta o querer do Senhor, experimenta o poder do Senhor, sem ficar correndo atrás. Deus não nos chamou para ficar mendigando uma bênção.
correndo atrás de um milagre aqui, de um milagre ali, de uma resposta aqui ou ali. Deus nos chamou para estar na presença dEle, adorando-o por aquilo que Ele é, em toda circunstância, e Ele cumpre a vontade dEle na nossa vida. Enquanto você está adorando, Jesus está olhando para você e dizendo: eu quero abençoar tua família, seja abençoada. Enquanto você está adorando a Deus sem segundas intenções, o Senhor está dizendo: eu quero prosperar a tua vida, eu quero te dar saúde, eu quero te purificar, seja abençoado. Ele quer. E eu estudei alguns textos da Bíblia que nos mostram o Senhor perguntando para alguém: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Salomão pediu isso para Deus. Aliás, Deus disse isso para Salomão. Em primeiro lugar, quero ler no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3. Olha só: pessoas para quem Deus perguntou: o que você quer que eu faça por você? Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. Quem aqui ama o Senhor de todo o coração? Aleluia! Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Muitas vezes nós pensamos assim: se Deus dissesse isso para mim, o que eu pediria? Alguns mais espirituais dizem assim: se Deus me perguntasse isso, eu responderia como Salomão respondeu: me dê um coração entendido, me dê sabedoria, Senhor. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Que é possível você experimentar o que queres que eu te faça da parte de Deus. Quando é que Deus pergunta isso para Salomão? Quando ele o adora de todo o coração. Salomão vai a Gibeon, oferece no altar 1000 holocaustos como expressão de adoração a Deus. Ele toma do seu rebanho, ele pega dos seus recursos pessoais 1000 bois. Imagine o valor, o preço de 1000 bois que Salomão oferece num altar como holocausto para o Senhor, em adoração, adorando a Deus. Ele oferece 1000 holocaustos, e à noite, num sonho, o Senhor lhe diz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Um outro texto que nos mostra o Senhor dizendo isso para alguém, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 20, Mateus 20, 20, a Bíblia diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-lhe, fez-lhe um pedido. E o verso 21, o que você quer? Perguntou Jesus. Tiago e João, junto com a sua mãe Salomé, aparecem diante de Jesus, e a Bíblia diz que, prostrando-se, fizeram um pedido, adorando o Senhor. A palavra prostrando significa adorando.
ela se rendeu. Salomé se ajoelha diante do Senhor, se prostra e adora o Senhor. Ela começa a adorar o Senhor. É interessante entendermos a situação, porque ela não chega pedindo algo para Jesus, ela chega adorando o Senhor. E após a adoração, então no versículo 21, Jesus lhe pergunta: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Observe, irmãos, que quando você começa a adorar a Deus, o Senhor lhe dá a oportunidade de pedir a Ele o que você quer. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, faz um pedido relacionado ao reino de Cristo e envolvendo seus filhos. Algo muito importante ela pediu, mas ela recebeu o que você quer de Jesus depois de ter adorado o Senhor. E o último texto que eu quero ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, porque a famosa frase de Jesus: o que você quer que eu lhe faça? Ele disse aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, para o cego de Jericó, o cego Bartimeu. A Bíblia diz assim, Marcos 10, 46: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O cego de Jericó é um exemplo muito claro do momento e da ocasião em que Deus nos pergunta: o que queres que eu te faça? E nós podemos comparar esta pergunta de Jesus com o texto do homem leproso, com o sacrifício de Salomão e o pedido de Salomé a Jesus, quando nessas três ocasiões Jesus também mostra que Ele quer nos abençoar e que Ele quer conceder o desejo do nosso coração. E em todas essas situações, primeiro Jesus estava sendo adorado. Nós olhamos aqui para o cego de Jericó, que estava à beira do caminho mendigando, pedindo esmolas, e quando ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, versículo 47 diz, quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Observe que disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Mas o cego começa a gritar de uma maneira diferente. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No momento em que ele começa a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava adorando o Senhor. Primeiro porque chamar Jesus de Nazaré
não significa reconhecer o senhorio, não significa reconhecer Jesus como o Messias ou como o Senhor. Significa apenas dizer: é Jesus, o nome que os pais dele lhe deram, que cresceu, que viveu em Nazaré. Todos em Israel eram chamados assim, com o nome do pai e o sobrenome e o nome que os pais haviam lhe dado, ou então o nome e a cidade ou região onde moravam. Dizer é Jesus de Nazaré significava simplesmente dizer: é o Jesus, filho do José e da Maria, que viveu em Nazaré, na Galileia. Mas o cego Bartimeu não gritava: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esta expressão, filho de Davi, implica em reconhecer Jesus como da linhagem do rei Davi, como descendente de Davi, como descendente do trono de Davi. Para um judeu reconhecer Jesus como filho de Davi, ele estava reconhecendo: Jesus é o Messias, Jesus é o rei que há de vir, Jesus é o Salvador. Ele não é apenas o Jesus lá de Nazaré, ele é o Jesus que veio da glória, que é o meu Salvador, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é adoração. Então o cego, irmãos, que nunca tinha visto Jesus e nem ninguém, que nunca tinha estado na presença de Jesus, ele reconhecia que Jesus era o filho de Davi, ele reconhecia que Jesus era o Salvador. Isso é adoração. Hoje nós estamos aqui, irmãos, porque reconhecemos que Jesus é tudo para nós, reconhecemos que nós não somos nada, eu não sou nada, você não é nada, mas Ele é tudo, e Ele nos amou, e Ele se entregou por nós, e Ele está aqui, digno de todo louvor, digno de toda adoração. É Jesus. Aí Jesus recebe a adoração. Quem adora de coração o Senhor, chama a atenção de Deus. Muitos estavam repreendendo o cego, dizendo: pare, mas ele persistia, ele perseverava, ele gritava cada dia mais, a cada hora mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria a misericórdia, ele queria a graça de Jesus sobre a vida dele. Isso é adoração. Jesus parou e disse: chamem-no. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Quando você adora, Jesus para ver, para receber, para ouvir a tua adoração verdadeira. E Ele te chama, Ele te diz: vem. Aí correram chamar o cego: tenha bom ânimo, levante-se. Ele te chama. E o cego lançou a capa, deu um salto e foi em direção a Jesus. E aí ele ouve Jesus lhe dizer: o que você quer que eu lhe faça? Quem adora, Deus tem prazer em abençoá-lo. Quando você coloca o seu coração em Deus, Ele tem prazer em abençoar a sua vida. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Até na resposta do cego nós encontramos adoração, porque ele disse mestre, ele disse em hebraico Rabone. Rabone significa meu mestre. Ele não estava apenas dizendo: Rabi, mestre de alguns. Ele estava dizendo: Rabone, meu mestre. O cego reconhecia que Jesus era o mestre dele. O cego Bartimeu reconhecia que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Salvador da vida dele. Quem aqui reconhece que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador?
Quem aqui pode chamar Jesus de meu mestre, meu salvador, meu amado, meu Deus, meu tudo? Isso é adorar. Jesus é tudo para nós. Irmãos, eu quero concluir dizendo isso para você: quem adora o Senhor sempre vai ouvir e sempre vai ter uma palavra de Deus ao seu lado e no seu coração. Pode que eu vou te dar, porque eu sei que o teu prazer não está nas coisas. Você não está me buscando por interesse de tantas coisas, mas o teu coração está em Jesus, o teu coração está no Senhor. Então Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Quem adora, escuta o Senhor dizendo: o que queres que eu te faça? E eu quero te convidar a adorar o Senhor agora. Você pode ficar em pé. Aleluia, Jesus. Jesus te chama para adorar. Irmãos, isto é tremendo. E no Salmo 37, no versículo 4, a Bíblia nos fala sobre este princípio. Salmo 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Tenha prazer no Senhor teu Deus. Tenha prazer em adorá-lo. Tenha prazer em estar na presença dEle. Deleite-se no Senhor. E sabe o que Ele vai fazer com os desejos do seu coração? Ele vai atender. Ele vai estar sempre pronto dizendo: o que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Eu estou aqui do teu lado. Mas você vive para adorar o Senhor. Você não se aproxima dEle porque quer alguma coisa. Você não está clamando e gritando porque quer um milagre, mas sim porque você reconhece que Ele é o Senhor. E você reconhece que depende da misericórdia e da bênção dEle, do favor dEle. Então eu quero te convidar a adorar o Senhor agora. Você é um adorador. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você se considera ou quer ser a partir de hoje um verdadeiro adorador, eu quero te convidar a vir aqui para frente adorar. Venha adorar. Se você quer se deleitar no Senhor e experimentar a promessa dEle em tudo na sua vida, venha aqui adorar. Venha dizer para Ele: és o meu amado, és o meu mestre Jesus, és o meu Senhor. Aleluia. Estendo minhas mãos, quero te ver, te contemplar.
o quanto você se deleita nele, o quanto ele é importante e precioso para você. Jesus, Senhor é meu amado, Senhor é tudo para mim, Jesus. Senhor é o meu prazer, a minha alegria, totalmente amável, totalmente
Aleluia! Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus! Glória a Jesus! Graças a Deus!